Fala galera, seja todo mundo bem-vindo a mais uma videoaula. Eu sou o professor Júnior e nessa aula eu venho fazer um exercício com vocês de pesquisa operacional completo, tá? Uma aplicação de cálculo 4 no problema de maximização. O primeiro passo, pessoal, fundamental para qualquer exercício desse tipo é que você leia o exercício, interpreta, se coloca na posição de um engenheiro de produção dentro dessa empresa e resolva o que você quer decidir e com qual objetivo você quer decidir. Então eu vou ler essa atividade com vocês, tá bom? Esse exercício fala que tem uma determinada fábrica, essa fábrica ela produz 2 modelos de molduras, tá? E esse exercício fornece para a gente o preço. O primeiro modelo ele sai o preço de venda por R$ 110 e o segundo modelo por 65. Outras informações são disponibilizadas nesse exercício que a gente chama de restrições. Então, por exemplo, quantidade de matéria-prima. O exercício fala que essa empresa ela possui 7 peças de madeira. É o que eu tenho no estoque no momento, 7 peças. E eu tenho, nesse momento que eu recebi o meu pedido, 30 horas de trabalho para confeccionar os 2 modelos. Agora, vamos ver. O modelo A, ele requer 2 peças de madeira com 5 horas de trabalho. Enquanto o modelo B, pessoal, ele necessita de uma peça só de madeira, mas ele demora mais tempo para ser confeccionado. Eu uso mais mão de obra. São 7 horas de trabalho. A pergunta é: quantas molduras de cada modelo a fábrica deve montar se deseja maximizar o rendimento com as suas vendas? Então, primeiro ponto, se você estivesse dentro dessa empresa, o que você quer decidir como engenheiro? A empresa trabalha com 2 tipos de moldura. Você quer determinar quantas molduras do tipo A essa empresa deve produzir e quantas molduras do tipo B ela deve produzir. E para isso eu represento usando letras do alfabeto. Então eu venho aqui, ó, eu vou chamar de X a quantidade de molduras do tipo A que eu desejo produzir. E eu vou chamar aqui, moçada, de Y a quantidade de molduras do tipo B que eu desejo produzir. Então eu vou colocar aqui como Y quantidade de molduras do tipo B que eu desejo produzir. Muito bem. Então, isso daqui é o primeiro passo que vocês precisam realizar. Depois desse passo aqui, eu não consigo, igual eu falo para vocês todas as vezes, eu não consigo produzir uma quantidade muito grande de molduras, porque eu tenho uma limitação ali de funcionários e eu tenho uma limitação naquele momento de matéria-prima. Suponha que eu acabei de receber o meu pedido e eu estou tentando ver que data que eu vou entregar para o meu cliente. Vamos supor que não dá para eu aguardar o transporte chegar, não é compensador eu contratar novos funcionários. Então, com o que eu tenho dentro da empresa, que restrições que eu devo considerar? E aí eu preciso observar aqui o seguinte, ó, que o modelo A, ele utiliza 2 peças de madeira e o modelo B, ele utiliza apenas uma peça de madeira. Então, a gente vai fazer a primeira restrição, pessoal, referente à quantidade de matéria-prima, tá? Então, aqui, restrição referente à matéria-prima. Quando vocês forem montar as restrições, vocês sempre precisam estar utilizando o X e o Y aqui. Toda vez. Então, por exemplo, quem é o nosso X? O X é a quantidade de molduras do tipo A que eu quero produzir. Para cada quantidade dessa moldura que eu produzir, eu vou utilizar quantas peças de madeira? Eu vou utilizar 2 peças de madeira. O mesmo raciocínio para o Y. O Y é a quantidade do B. E eu tenho lá no exercício, foi dado aqui para mim, ó, que o B eu utilizo uma peça de madeira. Então eu vou multiplicar isso por 1. Eu sempre gosto de colocar número para ver se realmente vocês entenderam. Por exemplo, se eu tivesse produzido 5 molduras dessa e 2 dessa, quantas peças de madeira eu iria precisar? 2
vezes 5 mais 1 vezes 2. Isso aqui dá 7 mais 2, eu precisaria de 9 peças de madeira. Só que repara que isso não é possível, porque a empresa, nesse momento que ela recebeu o pedido, ela tem no máximo aqui, pessoal, ó, 7 peças de madeira. Então, essa minha quantidade tem que ser um número igual ou menor que 7. E eu posso escrever isso aqui como menor ou igual a 7. Certo? Só que eu não tenho restrição somente para matéria-prima. Repare que o exercício ele traz também uma restrição para a parte de mão de obra. Então, vamos verificar quanto de mão de obra eu tenho nessa empresa disponibilizado. Vou lá no exercício de novo, ó. Observem comigo que a empresa ela dispõe de 30 horas de trabalho. É o que eu tenho. O que mais que eu tenho de informação aqui? A moldura A, ela utiliza 5 horas de trabalho. E a moldura B, eu preciso de 7 horas para cada uma. Então, moldura A são 5, moldura B são 7, e eu tenho um total na empresa de 30 horas. Vamos pegar isso que eu falei e escrever usando matemática. Então, moldura A, eu não sei a quantidade, mas para cada uma da moldura A, demoro 5 horas. Para cada uma da moldura B, eu vou demorar... Tá caindo aqui, vamos ver aqui. Eu vou demorar aqui 7 horas. Então, repara que aqui eu tenho números de horas que eu demoro para moldura A, número de horas que eu demoro para moldura B, e essa quantidade aqui, moçada, ela não pode ultrapassar 30 horas, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, se eu produzir aqui, ó, 5 molduras dessa e 2 dessa, vamos ver se nessa condição da restrição da mão de obra isso é possível. Então, 5 vezes 5 mais 7 vezes 2. Isso aqui vai dar 25 mais 14, isso dá 39. E eu só tenho 30 horas. Então, não dá para eu contratar um funcionário para trabalhar essas 9 horas a mais. E também não é compensador eu pagar hora extra, tá? Então, eu tenho que melhorar essa minha produção aqui. Depois que vocês interpretaram isso, o nosso terceiro e último ponto é muito simples. É a nossa função objetivo. O que eu quero determinar com isso? Eu quero maximizar, vou até escrever aqui para vocês, ó, maximizar a minha venda. Eu quero saber qual que é a quantidade que eu vou produzir que vai gerar o maior caixa para mim. E aí, quando a gente fala em caixa, venda, eu estou falando em dinheiro. Então, eu vou buscar essa informação do dinheiro e vou ter que misturar numa expressão matemática o x e o y. Então, vamos ver aqui comigo. Ó, eu tenho que a moldura A, eu consigo vender ela na loja por 110 e a moldura B por 65. Vamos pegar essas duas informações aqui e vamos colocá-las aqui. Para cada moldura do tipo A que eu vender, eu pego R$110, então eu multiplico. Para cada moldura do tipo B que eu vender, eu pego 65. E eu quero que esse meu resultado no final, ele tenha um maior valor. Então, eu quero o meu lucro, no caso, não. Eu quero a minha venda máxima. Muito bem, pessoal. Agora, a gente vai partir para a próxima etapa desse projeto. Qual que seria a próxima etapa? Representar somente as restrições no gráfico. Lembrando que nas nossas restrições, como é quantidade de moldura, x e y precisam ser maiores ou iguais a zero, tá? Eu não consigo fazer uma produção negativa. Então eu vou montar esses dois gráficos. O primeiro gráfico que eu vou montar para vocês é o 2x mais y menor ou igual a 7. 2x mais y menor ou igual a 7. Para montar esse gráfico, você faz o seguinte. Como isso é uma reta, você pode atribuir um x, fazer x igual a 0 e descobrir o valor do y. Depois você faz y igual a 0 e descobre o valor do x. Porque se você tiver esses dois pontos, por 2 pontos você consegue traçar uma reta. E para isso eu finjo que no lugar do menor ou igual tem um sinal de igual. Então eu vou lá no meu x, coloco 0, então vai ficar 0. Então sobrou y igual a 7. Então quando x é 0, y vale 7.
Agora olha o outro ponto nosso. Eu vou fazer o y igual a zero. Se eu colocar o y igual a zero, repara comigo que vai sobrar 2x igual a 7. E eu isolo x, vai ficar x é igual a 7 dividido por 2, dá 3,5. Então eu tenho outro ponto aqui que é o zero e o 3,5. Tá? E eu só fingi que isso daqui era igual, porque isso daqui é menor ou igual. Vamos ver a nossa próxima equação? Ó, 5x mais 7y igual a 30. Então vamos lá. 5x mais 7y menor ou igual a 30, mas a gente finge que é igual. Se eu faço, pessoal, x igual a zero, vai ficar 5 vezes zero, isso aqui vai dar zero. Então vai sobrar 7y igual a 30. Nesse caso, o nosso 30, ou vai ficar 7y dividido por 30. Vamos ver quanto que dá aqui. 30 dividido por 7 dá 4,29. E agora eu faço o y igual a zero. Eu coloco zero aqui, vai ficar 5x é igual a 30. Então, nesse caso, o nosso x vai dar 6. Muito bem, eu já tenho agora todos os dois pontos aqui, pessoal. Do primeiro ponto, 0 e 7 e 0 e 3,5. E o segundo ponto, 0 com 4,29 e x é 6, y é 0. Eu vou marcar esses pontos aqui agora no gráfico. A gente vai trabalhar nesse gráfico aqui, ó. Então, deixa eu pegar aqui a reta. Vou traçar uma reta aqui. Eu vou pegar essa reta bem aqui mesmo, porque o que interessa pra gente é só essa parte positiva, certo? Então, vou fazer uma reta aqui da função. E vamos marcar o primeiro gráfico. Vou fazer o primeiro gráfico de verde. Quando x é 0, y vale 7. Então, vamos ver aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E marco esse ponto. Quando o y é 0, o nosso x vale 3,5. Então, eu vou lá na reta x, ó. 1, 2, 3,5. E muito bem, por esses dois pontos passam uma reta. Eu vou traçar uma reta aqui, pegando esses dois pontos aqui, ó. E aí, aquilo que eu sempre falei em aula para vocês, pessoal. Eu preciso pintar a região onde isso aqui é menor ou igual a 7. E a sugestão que eu dou para vocês é que vocês escolham um ponto ou para cima dessa reta ou um ponto para baixo da reta. Eu vou pegar um ponto para baixo porque eu acho que o mais fácil aqui é o ponto 0, 0. E eu vou colocar esse ponto na minha função. Se eu colocar aqui, ó, 2 vezes 0 mais o y que é 0, você concorda que 2 vezes 0 dá 0, 0 mais 0 dá 0. Então vamos ver, o número 0, ele é menor ou igual a 7? Ele é menor ou igual a 7, isso é verdadeiro. Se isso der verdadeiro, você vai pintar a região em cima do ponto que você escolheu. Então você vai pintar essa região aqui, ó. Pronto. Agora, a próxima função é 5x mais 7y igual, menor ou igual a 30. Eu vou marcar esses dois pontos aqui. O nosso primeiro ponto é x é 0, y vale 4,29, ó. Aqui está o 1. Aqui em cima vai estar o 2. Aqui vai estar o 3, o 4. 4,29 vai estar mais ou menos aqui. Agora, quando o x é 6, ó, repara comigo, o meu y vale 0. Então, eu tenho aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O meu gráfico vai estar aqui. Passando por esses dois pontos que vocês estão vendo aí como laranja. Então, esse ponto aqui e esse ponto aqui. E aí, você vai fazer o mesmo processo. Qual que é o mesmo processo? Você vai escolher um ponto. Eu vou escolher o ponto 0, 0. Vai dar 0 é menor ou igual a 30? É. E aí, você vai perceber que, novamente, eu preciso pintar a parte de baixo da função. Tá? Eu vou pintar essa região aqui, ó. Muito bem, pessoal.
Agora, para a gente poder finalizar esse exercício, eu preciso observar onde essas duas regiões se coincidiram. Muito simples, ó, elas se coincidem aqui. Nesse aqui, ela faz esse movimento que eu vou fazer aqui com vocês, ó. Isso tudo. Aqui dentro dessa figura, onde as duas partes que eu pintei se encontraram, eu tenho infinitos pontos, ó, eu tenho vários pontos. Só que desses infinitos pontos, é comprovado que os pontos dos vértices, eles nos oferecem os melhores valores. Ou seja, são os pontos que nos vão fornecer a maximização. Então eu preciso descobrir, ó, quem são esses pontos que formam o vértice dessa figura. Que aqui eu vou chamar de A, ponto B, ponto C e ponto D. Vamos ver aqui quem que é o ponto A? Ó, o ponto A nosso é o 0, 0. O ponto B é dessa reta laranja aqui, ó. Olha aqui que a nossa reta laranja é esse ponto aqui, ó. X vale 0, Y vale 4,29. Então, o nosso ponto B... Deixa eu ver onde que eu vou colocar aqui, ó. Vou marcar aqui, ó. Ponto A, 0, 0. O ponto B é 0 para X e 4,29 para Y. O ponto C, se você observar aqui, ó, ele é a intersecção da reta verde com a reta laranja, com essa aqui. Então, eu preciso descobrir quem é essa intersecção aqui. Para eu descobrir essa intersecção, pessoal, eu preciso pegar a equação da reta verde, que é o 2x mais y igual a 7, e preciso juntar com a equação da reta laranja, que é 5x mais 7y igual a 30. Agora aqui, pessoal, o que eu vou pedir para vocês? Resolver o sistema, descobrir qual é o valor do x e qual é o valor do y. Para resolver esse sistema, você vai olhar tanto no x quanto no y e vai escolher um dos dois para você cancelar primeiro, tá? Nesse caso, é muito mais fácil eu cancelar o y, porque basta que eu multiplique ele aqui por menos 7, ó. Porque vai ficar mais 7y aqui, menos 7y em cima e mais 7y embaixo, ó. Menos 7y mais 7y, isso dá 0. Mas eu vou fazer isso aqui para vocês de uma maneira... Eu vou cancelar o x só para ficar um pouco mais difícil vocês entenderem, caso tenha algum caso que seja necessário. Em cima eu tenho 2, embaixo eu tenho 5. Se eu quero cancelar eles e eu não sei por quanto que eu multiplico, eu pego o número de baixo, multiplico em cima. Eu pego o número que está em cima e multiplico aqui embaixo. Sempre eu faço isso. Então, como que vai ficar o nosso resultado? Em cima, eu vou multiplicar toda a equação por 5. Então, vai ficar 2 vezes 5 dá 10. 5 vezes 1 dá 5. E 7 vezes 5 dá 35. Embaixo, pode ver que vai dar 5 vezes 2, 10. 7 vezes 2 dá 14. E 30 vezes 2 dá 60. E observem que do jeito que eu fiz, eu não cancelei, tá? Porque aqui eu tenho mais 10x e aqui eu tenho mais 10x. Isso dá 20. Para cancelar, um deles precisa ser negativo. Então, o que eu faço? Era só ter multiplicado aqui por menos 5, ó. Coloco o sinal de menos em um deles. Então, aqui vai ficar menos, o mais vira menos e o mais vira menos. Agora sim, eu cancelo. 14 tira 5 dá 9. 60 eu vou tirar 35. Certo? Isso aqui vai dar como resultado 25. Então, o nosso y é 25 dividido por 9, que vai dar 2,78. E o x, pessoal, para finalizar, é você escolher uma das duas equações para substituir pelo valor do x. Eu vou copiar a primeira, ó, que é 2x mais y igual a 7. No lugar do y, eu vou colocar os 2,78 aqui, igual a 7. Então, isso vai ficar 2x é igual a 7 menos 2,78.
Então vai ficar 7 menos 2,78 dá 4,22, dividido por 2 dá 2,11. Pronto. Agora eu tenho o valor do meu ponto C. Quem é o nosso ponto C? O ponto C aqui é o 2,11 e o outro valor é o 2,78. E o ponto D, que é esse aqui embaixo, pessoal, onde eu estou passando o mouse, ó, estão vendo? Ele é o da reta verde. Então, da reta verde aqui é x igual a 6. Não, reta verde é essa aqui, ó. X igual a 3,5 e y igual a 0. Esse ponto aqui. 3,5 e 0. E nesse caso aqui, pessoal, presta atenção que é importante. O ideal, eu teria que substituir todos esses valores nos pontos. 0, 4,29, 2,11 com 2,78 e 3,5 com 0. Mas não vai adiantar porque a minha produção não pode ser 2,11 molduras, não tem como ser 4,29 molduras. Eu preciso entrar com algumas restrições aqui de números inteiros. Então, se você parar aqui e observar que os valores que maximizam essa função não são números inteiros, tá ótimo. Porque na próxima aula eu vou ensinar para vocês como que a gente joga no Excel para, perto desses valores, descobrir como que eu maximizo a minha função, tá bom? Então eu não consigo falar a melhor produção é tanto disso e tanto disso. Por quê? Porque quando eu falo em produzir molduras, eu não produzo quantidades quebradas, tá? Se eu estivesse falando agora de gramas, quantas gramas eu tenho que produzir do produto A e do produto B, aí sim poderia ser número fracionado. E aí o que eu teria que fazer? Eu teria que pegar a função objetivo, ó, que é essa aqui, e substituir aqueles valores dentro da função objetivo. Então eu viria aqui, ó, na função que é 110x mais 65y, colocaria no lugar do x o 0, no lugar do y o 4,29. E isso daria um resultado. Depois, no lugar do x o 2,11, no lugar do y o 2,78. Ia dar um resultado. Depois eu iria analisar qual que é o maior valor desses resultados referente aos 4 pontos. E aí eu poderia afirmar para vocês qual era a produção melhor para maximizar as minhas vendas. Tá joia? Então é isso, pessoal. Aqui, porque não deu números inteiros, chegamos nisso. Um beijo para vocês, galera. Fiquem com Deus aí.